Olá, meu nome é Vitória. Eu faço parte do primeiro grupo que vai apresentar o seminário sobre garantias fundamentais e prisões cautelares. Eu vou falar um pouco agora sobre as garantias fundamentais, como uma introdução ao trabalho, que meus colegas vão seguir com as prisões cautelares e uma conclusão com estudos de caso. Para começar, eu vou falar um pouco sobre as principais garantias que a gente vai trazer no trabalho. São 6 escolhidas pelo grupo como mais relevantes. E para começar, falar um pouco sobre a previsão legal, de onde elas estão estabelecidas no cenário brasileiro. Bom, principalmente, grande parte das garantias fundamentais estão previstas na própria Constituição Federal, no artigo 5º e seus respectivos incisos. Também temos no cenário infraconstitucional o Código de Processo Penal e a Lei de Prisão Temporária. E, eventualmente, também a gente tem tratados internacionais, convenções internacionais, especialmente de direitos humanos. Bom, a primeira garantia fundamental que eu vou abordar é a questão da integridade física e moral. E para isso, eu vou falar um pouco sobre a exposição midiática e o uso de algemas. Para começar a exposição midiática, eu trouxe aqui 3 casos, 2 muito conhecidos, que é o crime do Bar Bodega e o caso da escola base. E também há o caso do casal de idosos mortos em Perdizes, São Paulo, em que um casal foi assassinado brutalmente durante a noite e o principal suspeito era o filho deles, que foi linchado pela população devido à alta exposição midiática do caso e também pela brutalidade de como ocorreu as mortes. Mas, com o passar dos anos, a investigação policial achou novas provas que apontavam para um outro autor do crime. E assim que o filho do casal foi solto, o dano já havia sido feito. E além da reputação manchada, que agora ele estava tentando se recuperar, também sofreu trauma de perder os pais. Bom, nesse caso, a gente tem, quanto à exposição midiática, alguns respaldos legais, que estão na Constituição Federal e em leis mais recentes, como o pacote anticrime, a nova lei de abuso de autoridade. Mas antes dessas leis existirem, as próprias delegacias e os órgãos policiais em geral já estavam praticando uma certa prevenção a essa exposição midiática a partir de portarias e regulamentos que previam que somente com consentimento claro e expresso do preso que ele poderia ser autorizado a fazer entrevistas, fotos e vídeos e etc. Com relação à integridade física, temos a primeira condenação feita contra o Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso do Damião Ximenes Lopes, um cidadão brasileiro que estava internado num centro psiquiátrico, que foi morto eventualmente pelos maus tratos e torturas aplicados ao seu tratamento. E sobre isso também a gente tem a questão do uso de algemas, que já foi estabelecido os seus principais usos de proteção contra os policiais, contra terceiros e contra o próprio preso. Esses são os casos de uso de algemas, já que se trata de uma situação degradante. Também temos já estabelecido, a partir da súmula vinculante número 11, e é importante ressaltar as regras de Bangkok para os casos de prisão de mulheres grávidas em situação de parto e em situação de puerpério imediato. Em seguida, a gente tem a próxima garantia fundamental, que é a comunicação imediata da prisão, visando o status libertatis, porque a partir da comunicação ao juiz, ele poderá analisar a ocorrência de hipóteses permissivas para a prisão,
possibilidade de relaxamento e a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. E nesse caso no caso de inobservância, gera-se o constrangimento ilegal, que é sanável por habeas corpus. Aqui também eu trouxe um caso do STJ que julgou importante sim a comunicação aos órgãos de justiça, porém não necessariamente a família da vítima, do preso no caso, que tinha sido preso no Brasil, porém sua família estava localizada na Colômbia. E aí essa comunicação seria de responsabilidade dos órgãos internacionais. A próxima garantia é a assistência de advogado, baseando-se na premissa de que os advogados são elementos fundamentais para a manutenção da democracia. Então, lá no artigo 5º, no inciso 63, assegura sim ao preso assistência de advogado e da família. Em caso de não estabelecido indicado um advogado, o preso deverá ser assistido pela Defensoria Pública, e nos casos em que não há Defensoria Pública no município, deve-se nomear advogados dativos. Outra garantia fundamental é a identificação pelo preso dos responsáveis pela sua prisão ou do seu interrogatório, que é feito através da nota de culpa ou da cópia de mandado expedido. A nota de culpa para a prisão em flagrante e o mandado expedido nas prisões preventiva e temporária visam descrever quem o prendeu, quem o interrogou, aonde ocorreu, data e hora e a respectiva delegacia. Bom, sobre o relaxamento, uma garantia fundamental importante também prevista na Constituição, visa prevenir uma prisão ilegal. No caso, o juiz deve analisar após a efetiva comunicação. É mais como um relaxamento em prisão flagrante preparado ou forjado, e há que se adequar ao fumus comissi delicti ou ao periculum libertate, em que em determinadas situações o relaxamento não se aplica por conta da periculosidade do indivíduo se ele ficar solto, por exemplo. Bom, por último temos a 6ª garantia fundamental, que não está na Constituição, mas sim no próprio Código de Processo Penal, e é uma garantia convencional decorrente do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, em que visa o contato imediato do custodiado com a máquina judiciária, ou seja, o juiz, o Ministério Público e o seu defensor. No caso, algumas coisas a se ressaltar são a questão do tempo em que é necessária a audiência. Isso foi convencionado pelo Pacto de São José da Costa Rica. Estabeleceu-se dentro de 24 horas a partir da prisão. E também debate-se sobre a presença da vítima em processos, por exemplo, de violência doméstica. Como a vítima é importante para estabelecer as condições da audiência de custódia. Em uma perspectiva comparada, a gente traz o Peru, a Argentina e o Chile, em que a audiência de custódia tem 2 principais objetivos e um terceiro subsidiário. Os 2 principais coibir os eventuais excessos de tortura ou maus tratos e também garantir a eficácia de outros subsídios quanto a medida ser adotada, ao invés de mantê-lo preso se cabe alguma outra medida. E também, subsidiariamente, tudo isso corrobora para a diminuição da superlotação carcerária que a gente também vê no Brasil. Agora, meus colegas vão continuar com o trabalho falando sobre as prisões cautelares. Olá, turma, boa tarde. Olá, professor, saudações.
Vou dar continuidade à nossa apresentação e vou falar um pouco sobre a prisão em flagrante e sua previsão legal, mas antes eu vou trazer algumas disposições gerais sobre a realização de qualquer prisão no Brasil. Nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 283 do CPP pontua que a prisão ela poderá ser efetuada em qualquer dia, a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Desse modo, cumpre ressaltar que, e é neste dispositivo legal, junto com o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, pode-se afirmar que a prisão em flagrante poderá ser realizada em residência em qualquer dia e hora, independentemente de autorização judicial para tanto. O que não ocorre, por outro lado, na realização da prisão preventiva ou temporária, por exemplo, que sempre dependerá de ordem judicial da autoridade judiciária competente, consubstanciada no mandado de prisão, segundo dispõe o artigo 5º, inciso LX1 da Constituição Federal, combinado com o artigo 285 do CPP. Já os artigos 284 e 292 do CPP, no que diz respeito ao que a doutrina chama de uso progressivo da força, prescrevem, respectivamente, que na realização da prisão não será permitido o uso de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa do preso, e que se houver, ainda que por parte de terceiro, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade judiciária competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que da ação se lavrará auto, subscrito por duas testemunhas. Agora, no que diz respeito à prisão efetuada em flagrante, insta a pontuar primeiramente o seu conceito para então depois tratarmos de alguns aspectos de sua juridicidade. Segundo o jurista e desembargador do TJSP Guilherme de Souza Nutti, na sua doutrina Curso de Direito Processual Penal, 20ª edição, flagrante é a modalidade de prisão cautelar de natureza administrativa por expressa autorização constitucional, realizada no instante que se desenvolve ou termina de se concluir a prática do crime. Nesse mesmo sentido, o jurista e advogado criminalista Auri Lopes Júnior, na sua doutrina de Direito Processual Penal, 20ª edição, pontua que o flagrante é a visibilidade do delito, trazendo em mente a ideia de coisas percebidas enquanto estão ocorrendo, ou seja, o crime. Posto isso, cumpre dizer, que observando o que dispõe o artigo 301 do CPP, qual diz respeito a quem pode prender em flagrante, a doutrina considera que há o chamado flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Mas antes de adentrar na sua definição, é importante pontuar que o artigo 301 caput do CPP deve ser interpretado com muita cautela, pois há algumas autoridades públicas que, pela lei, como o presidente da República, diplomatas e magistrados, não podem ser presos em flagrante delito, via de regra. Feita essa ressalva, considera-se que o flagrante facultativo está previsto na primeira parte do dispositivo legal mencionado e implica que qualquer pessoa do povo poderá realizar a prisão em flagrante. Ele tem essa classificação porque uma pessoa do povo não é obrigada a realizar essa prisão, mesmo presenciando a prática de um crime. Já o flagrante obrigatório, por outro lado, observando a segunda parte do artigo 301, implica que as autoridades policiais e seus agentes, sejam policiais militares, civis ou federais, devem prender quem quer que esteja em flagrante delito, né? E ele tem essa classificação porque essas autoridades elas não podem escolher se vão ou não efetuar a prisão em flagrante, eles são obrigados a realizá-la pela lei. Já o 302 incisos do CPP vai trazer as espécies de flagrantes possíveis no contexto jurídico brasileiro. Nesse sentido, a doutrina majoritária chama de flagrante próprio as hipóteses flagranciais previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 302 do CPP. E, conforme se compreende dos ensinamentos do já referido Guilherme Nutti, a hipótese do inciso 1 ela se configura quando o agente está em pleno desenvolvimento dos atos executórios da infração penal. Assim sendo, intervindo alguma pessoa, impede-se o prosseguimento da execução da infração, culminando muitas vezes em sua tentativa, Já quanto ao inciso 2, ela se dá quando o agente terminou de concluir a prática da infração penal, ficando evidente a materialidade do crime e de sua autoria. Uma observação, que o NUT faz, que é importante trazer, é que o agente, para ser preso nesta hipótese flagrancial, ele não pode ter se afastado da vítima e da cena do crime. Além disso, a hipótese do inciso 3º do artigo 302 é chamado pela doutrina de flagrante impróprio ou imperfeito. E junto da hipótese do inciso 4,
é importante mencionar, exige mais cautela para ser aferido pelo juiz, pois o suspeito não foi surpreendido na cena do crime e se caracteriza, segundo o Auri, quando há a conjugação de 3 fatores. O primeiro fator é a perseguição, o segundo, o requisito temporal logo após, e o terceiro e último, de cunho circunstancial, implica que o suspeito deve ser encontrado em situação que faça presumir a autoria do delito. Nesse sentido, quando ao primeiro fator, o autor pontua, baseado no artigo 290 e alíneas A e B do CPP, que a perseguição exige uma continuidade, onde o perseguidor vai ao encalço do suspeito, ainda que nem sempre tenha com ele o contato visual. Já no que concerne ao segundo fator, ele pontua que a expressão logo após, ela deve ser interpretada de forma restritiva, no sentido de que a perseguição ao suspeito ela deve ser iniciada poucos minutos após a prática do crime, ainda que essa perseguição perdure por muitas horas, vale enfatizar. Por último, quanto ao fato de o suspeito ter de ser preso em situação que faça presumir ser ele o autor do delito, o Áureo Lopes Júnior ele pontua, contestando a constitucionalidade dessa parte do dispositivo, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, que a presunção de autoria que autoriza a sua prisão, ela pode ser extraída de elementos como estar na posse dos objetos subtraídos da vítima, estar com a arma do crime ou ser reconhecido pela vítima como autor. Ademais, quanto à última hipótese de flagrância prevista no inciso 4 do artigo 302 do CPP, também chamada pela doutrina de flagrante presumido, cabe dizer sob a ótica do Auri que a prática deve também estar presente conjugado 3 fatores. Primeiro, que o suspeito seja encontrado de forma causal e não casual, o que significa, nas próprias palavras dele, que deve ser um encontrar de quem antes procurou, perseguiu e depois, perdendo o rastro, segue buscando o suspeito. Portanto, não se trata de um simples encontrar sem qualquer vinculação com o crime cometido. Já quanto ao fator temporal, consubstanciado na expressão logo depois, ele pontua que o lapso temporal deve ser maior do que o previsto para o inciso 3º. Haja vista que o ato de encontrar e o de perseguir são substancialmente distintos. Nas suas palavras, para perseguir há que se estar próximo, já o encontrar permite um intervalo de tempo maior entre o crime e o encontro com o agente. Por último, o terceiro fator, que é bem autoexplicativo, implica que o suspeito seja encontrado com armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do crime. Finalmente, para encerrar minha parte, cabe rapidamente mencionar o artigo 303 do CPP, que dispõe que nas infrações permanentes, entende-se o agente flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, em termos práticos, por exemplo, no crime de sequestro e cárcere privado, previsto no 148 do Código Penal, considerado um crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo, enquanto o agente mantiver a vítima sequestrada, pode qualquer do povo efetuar sua prisão em flagrante, nos termos do 303 do CPP. Todos, eu me chamo Bernardo e coube a mim falar sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante e também dar uma pincelada na audiência de custódia, tudo que envolve esses dois institutos. Bom, eu trouxe alguns artigos para tratar da lavratura do auto de prisão em flagrante e eu vou começar tratando do caput do artigo 304 do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade competente ela deve ouvir o condutor da prisão em flagrante e colher a sua assinatura. Ele deve também proceder ao oitiva das testemunhas que o acompanharam nesse processo de prisão e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que é feita sobre esse autor do fato. E ao final ele deve acolher a assinatura de todos e fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Eu quero destacar também o parágrafo 1º, porque resultando das respostas a fundada suspeita contra o indivíduo, a autoridade mandará recolhê-lo ao cárcere, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Isso nos traz uma questão muito interessante, porque ele vendo que aquele flagrante não tem um sentido de ser, não tem um sentido de existir, ele pode deixar de prosseguir com o flagrante e soltar o indivíduo e falar, deixe de prosseguir com o flagrante. E aí muitas pessoas, isso é muito engraçado quando a gente fala com as pessoas, isso é um relaxamento de prisão ou não, que no texto constitucional diz que quem deve fazer isso é a autoridade judicial, e há pessoas que dizem que não, isso aí se trata de um relaxamento de prisão pelo delegado de polícia, vendo que aquele flagrante é ilegal. Ele deixará de prosseguir com o flagrante e relaxará aquela prisão em flagrante.
Trouxe também os artigos 306, 307, 308 e 309 para alimentar um pouco essa nossa discussão. E esses artigos eles dizem que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, essa cópia integral do auto de prisão em flagrante deve ser remetida à Defensoria Pública. É importante destacar também que quando o fato for praticado em presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizeram o preso, os depoimentos das testemunhas, e tudo isso deve ser assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. E não havendo autoridade no lugar em que estiver efetuada a prisão, deve ser o preso ser apresentado ao lugar mais próximo. E se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Eu trouxe também uma coisa muito interessante, que é o dispositivo da prisão em flagrante na Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, e nesse contexto dos juizados especiais criminais, que tem a competência relacionadas a infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, e essas infrações penais de menor potencial ofensivo são as que a lei combina pena máxima não superior a 10 anos, cumulada ou não com multa. E aí o que essa lei traz em relação à prisão em flagrante é o seguinte: no artigo 69, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. E o parágrafo único também é muito interessante, que ele diz que ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ir comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar com medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Por fim, eu vou trazer um pouco um panorama, uma pincelada, até porque pelo tempo a gente não pode se aprofundar muito nos temas, que são temas muito grandes, mas o artigo 310, que trata da audiência de custódia, como já foi retratado um pouco aqui, eu vou retratar um pouquinho mais também, que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deve promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, caso ele não tenha advogado constituído, e um membro do Ministério Público. E o juiz deverá, fundamentalmente, 1. Relaxar a prisão ilegal. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 do CPP, ou seja, fumus comis delicti e periculum libertatis, ou seja, o perigo da liberdade e a fumaça ali, indícios de autoria. E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. E se o juiz verificar que o agente praticou o fato em uma situação de excludente de licitude, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante tempo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação dessa liberdade. O parágrafo 2º diz que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia que porta arma de fogo de uso restrito, ele deve denegar liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. E o parágrafo 3º diz que a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput do artigo 310, ou seja, o prazo máximo de 24 horas, após o decurso do prazo... Ele deve responder administrativa, civil e penalmente por essa omissão. E transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput do artigo 310, ou seja, essas 24 horas, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, que deve ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade da imediata decretação da prisão preventiva. Fico por aqui, espero que tenham todos entendido todos os pontos trazidos no trabalho, e agora eu passo a palavra ao Kennedy, que vai abordar um pouco mais
dos temas retratados. Oi professor, oi turma. Meu nome é Kennedy, eu estou aqui para falar sobre a prisão preventiva. Esta que é uma forma de prisão cautelar, ou seja, de privação da liberdade antes da decisão final do processo e que objetiva, como preceitua o artigo 312 do CPP, a garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Vamos começar pela primeira. A garantia da ordem pública ela é definida por Núcia através de um trinômio composto por gravidade da infração, repercussão social e periculosidade do agente, ou seja, deverá conter juntos esses três fatores para configurar a garantia da ordem pública, pois somente com base na gravidade abstrata do crime, no clamor social ou na presunção de periculosidade do agente, sozinhos não ensejariam motivos suficientes para a decretação da prisão cautelar. Já na garantia da ordem econômica, ele também define como a necessidade de evitar que o agente que causou um seríssimo abalo financeiro a uma instituição ou órgão público venha a permanecer em liberdade, o que só aumentaria a sensação da sociedade de impunibilidade nesta área. Já a conveniência da instrução criminal é a necessidade de que o acusado não prejudique a verossimilhança dos fatos analisados no processo, como, por exemplo, ameaçando testemunha, destruindo provas, entre outros. Quanto à garantia da aplicação da lei penal, ela visa garantir o exercício do poder de punir do Estado, aplicando a sanção prevista em lei a quem é o possível autor daquela infração penal. Por exemplo, nas hipóteses em que há elementos concretos que demonstram que o sujeito está planejando uma fuga, para se escusar de possivelmente cumprir aquela sanção ou responder por aquele crime. Porém, deve ser observado não somente a presença desses quatro fatores, mas também os critérios de admissibilidade, que são eles. Primeiro, a presença de prova da existência do crime, ou seja, de materialidade, e indícios suficientes de autoria, que é o que a gente chama de fumus commissi delicti, a fumaça de um delito. Também é necessária a prática de um crime doloso punido com pena superior a 4 anos. Também se dá pela reincidência em um crime doloso, nos casos de violência doméstica, de incerteza quanto à identidade do indiciado, até que seja identificada essa pessoa. E pelo descumprimento de outras medidas cautelares, o que falaremos logo em breve. A prisão preventiva ela pode ser aplicada na fase de investigação ou até depois da sentença condenatória recorrível, ou seja, a qualquer momento antes do trânsito em julgado no processo. Quanto à legitimidade ativa para requerer a prisão preventiva, na fase do inquérito ela é feita por requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público, e no curso do processo pelo próprio MP, assistente ou por qualquer das partes, como diz a nova redação do artigo 282, parágrafo 2º, e do artigo 311, que vedam a possibilidade do juiz fazê-la de ofício, como antes era permitido. Agora, é de extrema importância frisar que, salvo nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, onde comunicar o réu poderia fazer com que ele pudesse prejudicar a aplicação desta, como fugir, por exemplo, a prisão preventiva ela deve observar o contraditório, dando ao réu o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a adoção da medida. Já o prazo para a duração da prisão preventiva, a lei não prevê exatamente um prazo pré-estabelecido para sua duração. Contudo, o órgão que emitiu a decisão ele deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. E caso os motivos de sua decretação não estejam mais presentes, a medida deve ser revogada. Quanto aos recursos cabíveis, da decisão que concede a prisão preventiva caberá habeas corpus, pois existe clara ofensa à liberdade do réu. Já da decisão que nega a prisão preventiva caberá recurso em sentido estrito, o chamado rese, por interpretação extensiva do artigo 581, inciso 5º do CPP. De acordo com o artigo 315 do CPP, é possível ainda substituir a medida cautelar adotada, desde que devidamente fundamentada e motivada. Um exemplo disso é, como já mencionamos,
quando ocorre o descumprimento de uma outra medida cautelar, como, por exemplo, de comparecimento periódico em juízo ou de apreensão de passaporte, quando essa pessoa não comparece ou não dá o passaporte para ser apreendido, substituindo então essas medidas por uma prisão preventiva, obedecendo os critérios que já informamos anteriormente, é claro. Por fim, como já apontado pela Vitória ao falar das garantias, tais medidas cautelares, principalmente as restritivas de liberdade, elas devem ser sempre adotadas como última ratio, em caráter excepcional e não como regra. Por isso, não cabe prisão preventiva como forma antecipada de cumprimento de pena, e nem quando for verificado que o réu estava na prática de excludentes de licitude. E com isso eu encerro minha fala e passo a palavra. Olá, eu sou a Beatriz e vou falar um pouco sobre a prisão temporária e suas características e como ela vai completamente contra as garantias fundamentais do ser humano e do processo penal. As características principais dessa prisão temporária é que ela é instaurada somente em período de investigação do inquérito policial. Ela tem o seu cerne baseado na necessidade da investigação policial, do inquérito. Ou seja, antes, depois, ela é completamente ilegal e ela deve ser relaxada imediatamente caso seja verificada. Além disso, ela é a única das prisões cautelares que tem o prazo máximo previsto na lei. Na lei, no caso, 7.960, de 89, que é a que introduz ela ao nosso sistema legal de fato. Isso porque ela tem o prazo de 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5 dias, ou 30 dias para crimes hediondos, que também podem ser prorrogados pelo mesmo período de tempo. Lógico, esse é o período máximo, então o juiz pode determinar um período mais curto. E outro ponto importante é que também não pode ser instituído por ofício. O juiz deve ser o MP ou a autoridade policial deve instigar o juiz, deve fazer um pedido extremamente fundamentado e com base também nessa mesma lei, 7.960, principalmente se fundando nos artigos, no inciso 1 e 3. Isso porque nós temos os 3 incisos que seriam a admissibilidade dessa medida. Essa medida ela deve ser principalmente fundada na necessidade da investigação. Ou seja, se é impossível de verificar a identidade do suspeito, se há dúvidas, esses tipos de fundamentações elas devem ser muito claras. Obviamente, é uma medida constitucional, assim como prevê a Constituição, devem ser muito bem fundamentadas. Isso porque essa medida é bem grave. No rol das medidas cautelares, a prisão temporária é extremamente sensível. Por quê? O preso, diferente da prisão preventiva, ele não necessariamente fica num estabelecimento prisional. Ele pode ser detido dentro da própria delegacia. Ou seja, dentro de um estabelecimento prisional, para que a polícia tenha acesso para investigação, reconstituição de fatos, qualquer medida da investigação tem que ter uma autorização judicial. Ou seja, quando nós temos essa abertura, essa liberdade policial, infelizmente dá abertura também para uma série de abusos de poder e até mesmo tortura psicológica, que infelizmente acontece. E assim a gente vê um claro caráter inquisitorial, já que o investigado fica à disposição do seu inquisitor. Ou seja, é uma medida completamente fora da caixinha, entre aspas. E é interessante também que ela é apenas possível para os 14 crimes previstos no rol taxativo na Lei 7.960, desde crimes hediondos como homicídio doloso até crimes contra a ordem financeira. Ou seja, fora desses 14 crimes é completamente ilegal e inconstitucional. E assim como as outras medidas cautelares, deve haver o fumus commissi delicti e o pericum libertatis, ou seja, a liberdade, o estado de liberdade gera algum perigo para a investigação, nesse caso, e o fumus commissi delicti, que seria um vestígio de uma possibilidade de autoria. Falar um pouquinho sobre a história, é interessante apontar a data que essa medida foi instaurada na nossa lei. A lei é de 1989, mas a medida provisória que veio antes e que de fato criou
essa prisão também é de 1989. Ou seja, nós vemos aí uma sequência à Constituição de 1988, que trouxe vários avanços democráticos ao nosso olhar moderno, quanto às prisões políticas, quanto às investigações, porque antes dessa nova Constituição, entre aspas, a cultura policial era da disposição do preso. O preso era o principal objeto de prova. Não tinha tantos artifícios para obter prova naquela época como nós temos hoje. Então, ele ficava à disposição para a investigação. E com essa Constituição, o poder de polícia viu isso como uma forma de cercear, limitar seu poder. Então, essa pressão gerou essa medida provisória. E o Aury Lopes também aponta que o fato dessa prisão cautelar, dessa prisão temporária nascer de uma medida provisória já seria um defeito genético, ou já seria inconstitucional. Já fere claramente o artigo 21 da Constituição, o inciso 1º. Isso porque versa sobre matéria processual penal e nasceu de uma medida provisória. Mesmo tendo sido convertido em lei, esse defeito de origem ele não se altera. Ou seja, já temos desde seu nascimento uma prova da inconstitucionalidade dessa medida. Quanto ao tempo, nós também temos uma crítica atualmente, porque parece, ao olhar do Aury Lopes Júnior, por exemplo, que 30 dias é mais do que o suficiente para que se consiga o desejado com essa medida. Essa medida pode ser, por exemplo, utilizada pode ser utilizada junto de outras medidas, como busca e apreensão. Se você está utilizando a busca e apreensão, a prisão temporária seria só uma medida, seria apenas para garantir a eficiência da outra, não faz sentido que esse período se estenda. É por isso que é muito importante estar bem fundamentado o pedido da autoridade policial ou do MP. E o juiz também, obviamente, deve considerar as situações específicas de cada caso para averiguar se há necessidade ou não dessa medida. O porquê deve haver a prisão temporária e não uma outra medida, como impedir que o investigado frequente determinados ambientes. Então, assim, deve ser extremamente fundamentada o pedido. E o juiz deve sempre observar se não há algum abuso de poder, alguma outra intenção, porque, infelizmente, o Aury Lopes também aponta que acontece muito frequentemente 2 casos. Essa prisão ser utilizada como uma estratégia judicial para driblar a vedação da condução coercitiva, que desde a DPF número 444, julgada pelo STF, foi julgada inconstitucional. Isso porque nós temos os pilares dos direitos do ser humano, do investigado no caso, que é a presunção de inocência, que engloba todos eles, o direito de silêncio e o direito de não produzir prova contra si próprio. E, infelizmente, é muito utilizado, sobre o manto do periculum libertatis, utilizar essa prisão para fazer o preso colaborar com as investigações, o que vai claramente contra o direito de não produzir prova contra si. Então, infelizmente, nós vemos também que essa prisão é utilizada, às vezes, como uma estratégia judicial para isso. E, infelizmente, encerramos esse trabalho com uma perspectiva não tão positiva, porque nos parece uma grande abertura para abuso de poder da autoridade policial e até mesmo da autoridade jurista, porque nós vemos um claro caráter inquisitorial, sendo que o modelo do nosso processo penal não deve ser inquisitorial, porque você tem um claro excesso de poder nessa medida, sendo que nós temos tantas outras medidas cautelares que poderiam ser utilizadas muitas vezes ao invés dessa medida. Mas eu espero que o nosso grupo tenha ajudado a esclarecer um pouco. O assunto das prisões cautelares é extremamente relevante, principalmente atualmente, como nós vemos muitos casos de pressão política interferindo nessas medidas judiciais. E espero que tenha ajudado um pouco. Obrigado por assistirem e até mais.